Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, senhoras e senhores, amigos do YouTube. Esta aula é a alegoria da caverna. Não vou computar como o número das aulas que você está vendo aí. Vou simplesmente apresentar um mito ou a alegoria da caverna para você. Beleza? Vai ficar aí salva com esse nome para que outros alunos, possam se beneficiar nas suas buscas aí, nas suas leituras, nos seus estudos. Beleza? Já aparece para você aí na tela a alegoria da caverna, que está no livro 7 da República do Platão. Livro 7 da República. Esse livro aqui. Livro 7 da República do Platão. Beleza? Aparece para você aí, tranquilo? Joia? Beleza. Voltemos então. A história inicia, pessoal, com Sócrates pedindo a Glauco inicia com Sócrates pedindo que Glauco imagine uma situação inusitada. Então, haveria uma caverna. Então, a história se passa, parte na caverna e parte fora. Bom, haveria uma caverna cuja entrada dessa caverna era aberta à luz. Então a luz do sol, a luz do dia, penetrava pela entrada da caverna. Vai visualizando aí. Onde diversos prisioneiros encontravam-se acorrentados desde a infância pelos braços, pernas e pescoço. Então os caras estavam, veja só, imagina ali um conjunto de homens, de prisioneiros, acorrentados, amarrados, presos pelas mãos, pelos pés e pelo pescoço. Beleza? De modo que essas correntes e grilhões impediam que eles se comunicassem entre si, então eles não se falavam, e também de olhar em outra direção senão para frente. Os caras só olhavam para a parede que tinha na frente. Eles só olhavam para frente. Deu para entender aí? Tranquilo até aí? Tranquilo. Vamos em frente. Atrás dos prisioneiros havia uma fogueira. Presta atenção, vai se ligando aí no cenário, daqui a pouco eu vou mostrar o cenário para você. Atrás dos prisioneiros havia uma fogueira. Essa fogueira estava acesa num elevado, uma espécie de um empilhamento assim de terra, tá? Um elevado, uma parte mais alta. Em cima dessa parte mais alta tinha uma fogueira no terreno. E entre a fogueira e os prisioneiros, um tapume, uma espécie de um muro, uma mureta, um muro do tamanho ali de um homem, com altura suficiente para esconder homens. Que esses homens ficavam conversando, logo essa voz ecoava, ecoava onde estavam ali os prisioneiros, e esses homens exibiam também marionetes, que diante da luz do fogo, tem suas imagens projetadas no fundo da caverna, ou seja, na frente dos prisioneiros. Então daqui a pouco eu vou mostrar para você, estavam os prisioneiros, depois vinha um muro, vinha um tapume, esse muro, e atrás do muro tinha uns caras, segurando umas marionetes, e logo depois, nessa sequência, vinha uma fogueira erguida num elevado. Essa fogueira, vamos dizer assim, emitia luz, essa luz batia, tomava contato lá com as marionetes, e as marionetes eram projetadas na mureta na frente como que fosse um telão, como que fosse um slide, que você está vendo aqui parecido com esse que a gente está usando. Beleza? Assim, a única coisa que poderia ser vista pelos prisioneiros eram sombras. Eles só viam aquelas sombras, Sombras de quê? Do reflexo da projeção daquelas marionetes que estavam ali, que o fogo, estava ali projetando. Beleza, pessoal? Sombras das marionetes projetadas pela o quê? Pela fogueira. Diante daquelas condições, os prisioneiros acreditavam, aqueles presos que estavam ali, acreditavam piamente que aquelas imagens se tratavam de coisas reais. Eles deviam estar ali, fantasiando a mente dele, um negócio que estava uma marionete pequenininha aqui, mas lá na frente um monstro, um negócio assim,
Beleza? Entre a fogueira e os prisioneiros, entre a fogueira que estava lá erguida e os prisioneiros, havia aqui também no meio, pessoal, uma espécie de um caminho, né? Um caminho que subia, ou seja, uma trilhazinha, um caminhozinho que subia, passava ali naquele intervalo, que conduz até a saída da caverna. Veja, se liga nessa expressão aqui, pessoal. Um caminho que subia, olha aí, que subia, um caminho ascendente, beleza? Se liga nessas expressões, caminho que sobe, se liga nessas expressões, imagens, ó, fogueira, então tudo isso aqui, daqui a pouco eu vou colocar um significado, tá legal? Muito bem, num dado momento, um desses caras é libertado, beleza? A maioria dos especialistas vão dizer que alguém o solta, pessoal. Até como numa interpretação, até como uma espécie de punição, vai vendo. Porque, porra, os caras estavam tão condicionados a estar ali naquela situação que não queriam mais sair dali não, cara. Já viu pessoa assim que, porra, vai fazendo aquele negócio milhões de anos, porra, entre, né, num linguajar assim, porra, eu falei, não quero, não sai daqui não, mas eu não mudo não, meu jeito é esse, né? Muito bem, a reação imediata foi de recusar, então na hora que ele foi solto, né, a reação imediata foi de recusa, a crer no que estava vendo, mas ao ver que seus amigos estavam presos, então ele teve ali uma espécie de um lapso de consciência, né? E compreende também que estava naquela situação, ou seja, preso. Ainda no interior da caverna, fica com as vistas ofuscadas diante da fogueira. Então, pessoal, ele só estava naquela, né, vendo sombras e no escuro. De repente, ele, dentro da caverna, tem acesso à luminosidade da fogueira como ela é. Então, o primeiro momento foi de ficar o quê? Ofuscado com aquela luz. Percebe ali as metáforas e também os símbolos por trás disso, né? O cara, quando sai ali da, assim, de uma prisão dogmática ou prisão de consciência, de repente tem acesso ao conhecimento e acesso à luz, o cara, né, ele assim, muda a sua maneira de ser, né? Muda a sua maneira de ser. Mas elevando os olhos, enxerga, elevando os olhos. Ou seja, o caminho para sair dali era para cima, a saída era para cima, tudo para cima. Se liga nesse negócio aí do Platão, pessoal. Para cima. Enxerga uma luminosidade maior que provinha do que? Da saída, porque o sol estava batendo lá na porta. Então tinha uma luminosidade maior ainda lá na porta. Quando ele olha, ele vê que há uma luminosidade lá. E tomando com dificuldade o caminho, porque imagina só, o cara devia estar entrevado, né? Entrevado de tanto tempo que estava ali, né? Ia precisar ali de uma fisioterapia para, porra, né, fazer isso. Mas na nossa alegoria não conta isso, pessoal. Ele foi ali com dificuldade, foi subindo. E vai em direção ao quê? A essa saída. Vamos em frente. Do lado de fora, a claridade o cega. Então ele, quando chega lá, pessoal, quando chega lá que ele contempla a luz do dia, ele fica, né, fica sem enxergar nada. Tranquilo? Tá aí com o teu café? Joia? E aí o que vai acontecer? Mas, olhando primeiro as estrelas da noite, então primeiro ele começa a enxergar de noite. Olha só, isso tudo é simbólico, pessoal. Percebe? Então ele começa a enxergar primeiro ainda no escuro, sem aquela intensidade toda do sol, né? Primeiro as estrelas da noite, ó. Primeiro ele vê as estrelas da noite. E o reflexo das coisas e as águas tranquilas, e o reflexo das coisas refletido nas águas. Então ele primeiro vê as estrelas, ou seja, na noite não incomoda tanto a vista. Depois ele vê o reflexo de coisas, de árvores, enfim, de coisas refletindo nas águas, nos lagos e por aí vai, que estão paradinhos, né? E aí consegue finalmente ir ali se adaptando, se acostumando e encarar o sol. Encarar o sol de frente, aí ele consegue. Mas aí não acabou não, depois de ter saído, o que acontece? Ele ter contemplado a realidade do mundo, ele se lembra dos colegas dele, dos amigos que estão lá presos lá dentro. E aí o que ele faz? Ele encontra, olha,
que se encontram interior, prisioneiros, beleza, e retorna à caverna. Então ele vai lá, pô, caramba, vou avisar para aqueles caras lá que eles estão numa furada, né, mano? Já que eu achei esse caminho aqui, vou tentar voltar lá e, pô, né, avisar para aqueles caras lá que eles estão numa furada, que o que eles estão vendo lá é, né? Bom, enfim. Na tentativa de convencê-lo que tudo aquilo era um mundo que é um mundo falso. De apenas de quê? Sombras. Eu imagino ele chegando lá, pô, pessoal, cara, vocês estão aqui perdendo tempo, né? Pai, não sei o que, pá, porque, porra, né? Haveria ali uma espécie de, né? Poderia haver uma espécie de uma tentativa de sair fora daquele negócio, né, pessoal? Ou como se diz, montar no porco, né? Mas o seu esforço foi em vão. Ele chegando lá, encontrou aqueles caras, olha, os prisioneiros rejeitaram, não quiseram não. Os caras estavam lá, porra, nessa parada é ficar por aqui mesmo, é ficar nessa escuridão aqui, é ficar com essas sombras aí na parede. A praia dos caras era aquela mesmo, pessoal. Não quiseram não, tranquilo? Aí, e vamos em frente, ó. Aqui um trecho lá do livro, vamos lá. Supunha que homens numa morada subterrânea, ou seja, na caverna, em forma de caverna, tá aqui, cuja entrada é aberta à luz. Beleza. Se estende sobre todo o comprimento da fachada. Então aquela entrada, né, se estende sobre todo o comprimento lá da fachada. Beleza. E alguns homens, né, eles então, lá desde a infância, esses homens, desde a infância, com as pernas e pescoço presos por correntes, de tal sorte que não podiam trocar de lugar e só podem olhar para quê? Para frente, pois os grilhões os impedem de voltar o quê? A cabeça, ou seja, de movimentar a cabeça. Beleza? Tudo que, né, impede o outro de movimentar a cabeça no sentido metafórico, no sentido literal, tem que ter cuidado, cara, tem que ter cuidado. A luz de uma fogueira acesa, então é aqui que entra a fogueira, ó, acesa ao longe, numa elevada do terreno, ou seja, naquele monte que eu falei para você, brilha por detrás deles. Entre a fogueira e os prisioneiros há um caminho, aí que está o tal caminho para subir, um caminho ascendente. Ao longo do caminho, imagine um pequeno muro, em que existem esses tapumes, como ele chamou de manipuladores marionetes. Armam entre o público, as quais exibem seus prestígios. Vão exibir ali os seus trabalhos, beleza? Bom, seria essa imagem que você está vendo aí, ó. Algo parecido com isso. Foi o melhor que eu encontrei aí pela internet. Bom, aqui você pode ver, né, o tapume, o muro. Aqui estão os prisioneiros, ó. Aqui, né, nessa imagem, aqui estão os prisioneiros, beleza? Aqui a montanhazinha com a fogueira, ó. Aqui a fogueira, beleza? O fogo. Aqui o elevado onde está o fogo. Aqui as marionetezinhas, aqui os bonequinhos, beleza? E aqui o muro, ó, a mureta. E aqui os homens aqui, ó. Aqui os homens nessa aqui, segurando aí as suas marionetes acima da cabeça, beleza? O que acontece? O fogo emitia luminosidade, raios de luz. Esses raios de luz tomavam contato com as marionetes e uma marionete que era pequenininha ficava lá, ó, gigantesca, numa espécie de projetor lá na frente. Você tá entendendo isso ou não? Tranquilo? De repente um dos caras se solta, fala assim: vocês vão todo mundo pra cá do caralho, eu vou sair dessa porra, mano. E aí o cara pega um caminho aqui, ó, pega o caminho, tá, que passava, é um caminho ascendente, tá dando pra entender aqui, ó, é um caminho que sobe, ó, e ia subindo, cara, ia subindo, tranquilo? E pegou, aí, ó, o caminho de subida aqui, ó, aqui mostra a dinâmica dele subindo, pegou aquele caminho ascendente e sobe. Você indo lá pra alegoria aí da caverna, pessoal, e comparando, né, com uma linguagem aqui mais técnica, né, os mundos e os níveis de conhecimento aqui pro Platão, beleza, pessoal? Mundos e níveis do conhecimento. São dois mundos, inteligível e sensível.
Mundo inteligível, topos noetos, que é o mundo real, e o mundo sensível, topos honoratos, que é o mundo das sombras. E aí esse mundo inteligível se divide em dois tipos de conhecimento, poderiam ser produzidos lá. É o conhecimento propriamente dito, que é o noesis, e a matemática ou a geometria, que é a dianoia. No meio desses dois, pessoal, do mundo inteligível e do sensível, havia um abismo, que é o cosmos. Beleza? O mundo sensível se divide em dois, que é o mundo da pistes, que é das crenças, é o mundo inferior, tá? E o mundo da eicasia, que é o mundo da opinião. E aí é o mundo, assim, um nível mais baixo de conhecimento para o Platão. Percebe que há uma ascendência, olha aqui, ó, do menor conhecimento, que é a eicasia, que é a opinião, que é a doxa, opinião, doxa. O nível é a eicasia, o nível eicasia, onde vai haver a doxa, que é a opinião, para um conhecimento que é verdadeiro. Olha aqui, ó, há uma subida, ó, uma subida, por isso o caminho ascendente. Aí, ó, aqui na noesis ele encontra o Sol, aqui na noesis ele encontra o Sol, olha lá, ó, e aqui na eicasia, na opinião, ele encontra, ele está vendo isso aqui, ó, são as sombras, beleza? Então o cara está dominado por sombras, ou então ele está em contato com o Sol. E aí, meu amigo, uma reflexão, você está no mundo das sombras ou contemplando o Sol? É uma reflexão tua, beleza? Bom, são muitas interpretações para isso, mas eu fiz algumas, beleza, pessoal? Olha aqui, ó. São muitos significados, sentidos que podem ser atribuídos à alegoria da caverna, mas pretendemos manifestar com esses. Vamos lá, os prisioneiros significam ali, tipificam, né, o homem. Os prisioneiros, o homem. A sombra, os prisioneiros são os homens, beleza? As sombras projetadas na parede, a doxa, o nível de conhecimento menos elevado, aquilo que a gente viu ali, a doxa, a opinião, beleza? A caverna, pessoal, o pensamento, o nous, o intelecto, o pensamento dos indivíduos. Joia? A fogueira, as crenças, a pistes, já é um primeiro facho de luz aparecendo, sabe qual é? Já ainda, né, num nível muito abaixo, mas ou seja, ainda no nível de caverna, né, ainda no nível subterrâneo, mas um nível que emite uma luminosidade, né, que é a crença. Muito bem, o tapume, os sofismas, que era, se você tem dúvida, tá aquela minha aula gravada, né, os sofismas, que é aquela maneira de querer só convencer, ou a artimanha, aquele tapume é a artimanha, né, para se esconder e emitir tão somente lá vamos dizer assim, os reflexos, né, das sombras. Não interessa o conhecimento, que o sofisma é assim, não interessa o saber e o conhecer, basta ter retórica, né? Basta ter um trabalho, uma retórica. Aqueles caras também não ficavam falando ali atrás, né? O sofisteia, o sofisma. O caminho de ascensão, de subida, é a dialética. Lecticos, a subida não podemos esquecer que era a geometria e a matemática. Platão considerava isso um caminho de ascensão, um caminho de tanto que ele está já no nível do mundo das ideias. O nível já é esse, do mundo das ideias. Ele não ocupa o conhecimento em si, né, lá das ideias. Não, ainda não. E por último, o Sol, para mim, aqui é a verdade, que é essa expressão, se liga nessa expressão aqui, ó, a aletheia ou verdade, beleza? Então aí, o Sol, se quiser colocar também a episteme, enfim, não há não é isso que é isso e pronto, acabou. Não, são interpretações minhas que eu fiz, tá, pessoal? Enfim, interpretações minhas, uma coletânea de um monte de pesquisas, ninguém falou muito, mas dava a entender, o próprio Platão, outros também, tá, não utilizando, enfim, fui coletando e
Eu acho que assim ficou legal, beleza? Da mesma forma, essa coletânea aqui é autoral também, né? Eu produzi esse negócio aí, beleza? Eu fiz aí uma interpretação nos ramos da filosofia para cada grande ramo, olha aí, ó, tanto para epistemologia, quanto para ética, quanto para política, para metafísica e para lógica. Faltou a estética aqui, né? Faltou lançar a estética. Vamos colocar aqui, vai estar lá na tua apostila. Vamos colocar aqui a estética. Vou colocar na hora. Estética. Ética. Será que eu não coloquei? Esqueci de trazer? É estética. Pronto. Na tua apostila, na apostila do tomo 2, estará lá a estética. Vou colocar aqui agora. Bom, a epistemologia, para mim, aí, pessoal, há o processo de conhecimento, diferenciando o que é episteme, ou seja, o conhecimento, para a opinião, que é a doxa. No campo da epistemologia, diferença da episteme para a doxa. A doxa no nível abaixo, a episteme no nível acima. E a ética, veja só, a moral fixa daqueles e cativa daqueles prisioneiros. Os caras, pô, não, isso aqui que é certo e tal, naquela moral, naquela concepção moral ali. Beleza? Em comparação com a liberdade do que pensa em si, do que pensa por si, ou seja, do prisioneiro que está liberto e ali vai buscar o quê? O bem, né? Vai buscar o bem nesse processo de elevação. No campo ético, ele busca o bem e os outros prisioneiros simplesmente fixos, blindados, presos na sua moral. Na política, eu vejo aqui o trabalho do filósofo. Ou seja, é o prisioneiro que retorna, é aquele prisioneiro que se liberta e depois retorna para trazer com altruísmo, o que é isso? Pensando no outro, né? A liberdade, a luz para os outros, independentemente de reconhecimentos, prêmios e méritos. Beleza? Então a política aí eu vejo esse trabalho do filósofo de ter voltado lá e tentado, né, trazer luz para aqueles caras lá. Muito bem. Já na metafísica, a apresentação de dois mundos. O mundo real, né, isso é estudado bastante na metafísica, né? Que é o mundo inteligível, e o mundo das sombras, que é o mundo sensível. O mundo sensível, que é o mundo terreno, o mundo das sombras, o mundo que é daqueles caras que estavam lá, passando esse carro de som aí, né? O mundo das sombras, daqueles caras que estavam lá, né, fixos, apontando, né, olhando numa só direção, o mundo das sombras, e o mundo acima, ou seja, um mundo terreno, que para Platão seria um mundo irreal, e um mundo real, um mundo inteligível, um mundo verdadeiro, um mundo superior. Beleza? No campo da lógica, veja só a conversão do texto em si, em enunciados e premissas lógicas, nós podemos dizer o que é verdadeiro, o que é falso, né? Então, nessa conversão, nós podemos atribuir valores e fazer ali, não é? Fazer ali processos quantificadores. No campo da lógica eu vejo isso. E no final, se chegar o que é verdadeiro, o que é falso. O que é tautológico, o que é uma contradição. Tautológico, quando eu tenho, né, a combinação de todos os verdadeiros, as premissas combinando com a conclusão. E na contradição eu tenho, né, veja só, um desemparelhamento. Não há aí essas premissas todas verdadeiras. No campo da estética, né? No campo da estética, pessoal, eu vejo ali, veja só, a questão do belo a ser analisado aí, né? A beleza, né? A beleza, o padrão de beleza a ser examinado pelos prisioneiros em relação ao padrão de beleza, ou seja, do belo, a ser examinado, a ser contemplado por aquele que se liberta e sai. Indiscutivelmente, tá? Quando a gente coloca o ser humano, o antropo, o ser humano, o homem, tá? Independentemente do gosto. Aqui o gosto, não é?
praticamente desaparece, porque quando eu coloco o homem numa caverna, preso, acorrentado, independentemente, veja só, não há de se comparar, numa comparação, beleza? Entre o belo de alguém que está belo, vai estar lá na tua postinha colocado lá, faltou esse pedaço aí, né? De alguém que está naquela prisão, né? Na prisão, vou colocar aqui embaixo, ó, e do homem livre, né? Na prisão e do homem livre. A contemplação da beleza do sol, da natureza, da liberdade, do ar, dos pássaros, das borboletas, enfim, de tudo na liberdade, com camaradas que estavam o quê? Presos olhando para uma parede. Não tem como uma mente sadia dizer que alguém preso olhando para uma parede vai ser melhor que a contemplação da natureza, da liberdade. Não tem como. É praticamente um caminho quase dogmático. É praticamente um caminho dogmático, mas chega a ser assim uma verdade indiscutível, né, do belo, praticamente, cara. Mas se você tiver uma outra, você pode escrever o que você quiser aqui. Isso aqui são só especulações. Tranquilo, pessoal? Muito bem, e aí ficamos por aqui, né? Essa então foi a alegoria da caverna, joia, que eu apresentei para você. Ficamos por aqui, agradeço a tua presença aqui, um abraço a todos, fique com Deus, já curte o vídeo aí, compartilha, manda pro teu coleguinha que está estudando esse assunto e vai precisar, joia? Um abraço a todos, fique com Deus, valeu, tchau, tchau.